Hoje é domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando hoje no 5º domingo do tempo comum. Nós estamos bem doentes. Somos como a sogra de Pedro, com febre, presa na cama, escrava daquela condição. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação neste 5º domingo do tempo comum é de Marcos, no capítulo 1, versículos de 29 a 39. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos, durante o tempo comum, nos domingos, lendo o texto do Evangelho de Marcos neste ano B. No entanto, esse Evangelho também já estamos lendo por esses dias durante a semana. Então, você que acompanha sempre deve se recordar que no dia 10 de janeiro nós ouvimos esse mesmo texto que meditamos neste domingo. Como o texto de domingo passado tinha sido lido no dia 9 de janeiro. Mas cada vez que lemos e meditamos o texto, podemos tirar vários ensinamentos, várias mensagens. Hoje, para este domingo, quero trazer o pensamento do Papa Bento XVI. Basicamente, a minha reflexão para este domingo está dentro das reflexões do pensamento do Papa Bento XVI. Ele, inclusive, começa uma reflexão dizendo que esta imagem de Jesus que sai da sinagoga e vai à casa de Pedro é a imagem de Jesus que veio do Pai do céu até a casa da humanidade. E assim encontra essa humanidade doente com febre. É o veneno do pecado. São as ideologias, as idolatrias e o esquecimento de Deus. Mas Jesus veio da casa do Pai para a humanidade para quê? Para nos dar a mão, para nos levantar e curar-nos de toda a febre do pecado. Jesus
fez isso com algumas pessoas como um sinal. E ele continua fazendo isso com a humanidade, através da sua palavra, através dos sacramentos da igreja, através da reconciliação, do sacramento da reconciliação. Então, essa é a primeira ideia que a gente pode tirar e guardar do texto do Evangelho de hoje. Ainda, o Papa Bento XVI, meditando sobre esse texto, ele diz também, ele faz a reflexão de que a vinda de Jesus a este mundo não foi para trazer conforto. Jesus não veio para resolver os nossos problemas do dia a dia, né? Dar solução para tudo que nós temos de complicado e necessário. Mas ele veio para quê? Para aquilo que é fundamental: anunciar a presença de Deus e dar-nos forças para que nós vençamos o mal. Ou seja, em outras palavras, Jesus veio para trazer o anúncio do reino, a salvação para a humanidade. Este mês de fevereiro, nós celebramos e celebraremos, na verdade, no próximo domingo, o Dia Mundial dos Enfermos. Esse texto nos ajuda já a pensar nisso. No domingo que vem vamos refletir mais. E também o Papa Bento XVI tem uma reflexão a partir desse texto sobre isso. Ele diz que nós devemos refletir sobre o sentido e o valor da doença a partir deste texto. Qual que é o sentido da doença que existe no mundo? A doença física, a doença psicológica, a doença da alma também, né? E qual que é o valor disso tudo? O que nós podemos aproveitar, já que é inevitável que nós fiquemos doentes, né? A humanidade faz a experiência da doença. A doença faz parte da vida humana, mas nós não nos habituamos a isso. Ainda bem, né? Porque nós fomos feitos para amar. E a realidade da vida nos mostra o amor de Deus. Nós fomos feitos para amar, para o amor de Deus, feitos para a vida. Diante da provação da doença, eis a questão: isso é o quê? Qual que é a vontade de Deus para nós? Nos perguntamos muito disso. Está passando por uma doença, por um câncer, por uma situação? Qual que é a vontade de Deus nisso? Não temos uma resposta plena, mas temos algo. Deus está trabalhando em nós, em alguém. Deus está nos revelando o seu amor, nos convocando ao amor. Então, a verdadeira e mais profunda doença do ser humano não é um câncer, não é um problema aqui, um problema ali, mas a verdadeira e mais profunda doença do ser humano é a ausência de Deus. E essa ausência de Deus se dá na dinâmica do pecado, que também afasta o ser humano de Deus. Não são, disse Jesus certa vez, os que têm saúde que precisam de médico. Jesus mesmo usou essa comparação da doença e da saúde para falar do que ele veio e da realidade do pecado. Portanto, o pecado, a ausência de Deus, é que é a pior doença. Mas Jesus veio como médico para curar aqueles que precisam do médico, aqueles que estão doentes. Se nós nos reconhecermos pecadores, doentes, Jesus tem o poder de nos curar. Agora, em todas as realizações de cura que Jesus fez, sempre havia um elemento muito importante: a fé. Jesus mesmo dizia: tua fé te salvou. A fé é uma atitude decisiva e fundamental para que a gente possa enfrentar a doença, a enfermidade. A fé no amor de Deus. Porque tem gente também que vai cultivando uma fé meio doentia. Só acredita que Deus tem o poder de curar, mas se Deus não cura, se Deus não faz do seu jeito, fica revoltado com Deus. Não. Diante da enfermidade,
Diante da doença, precisamos ter fé. A fé no amor de Deus, saber que Ele nos ama e que Ele direciona tudo. Ainda sobre essa realidade de doença, de enfermidade, vale a pena a gente pensar também, e o Papa Bento XVI chama a atenção disso. A doença, ela pode ser um momento salutar, porque traz pessoas para perto de nós para cuidar de nós, ou nos faz cuidar daquelas pessoas que estão doentes. Mas ela também é um momento de prova. E aí a gente se coloca com fé ou com falta de fé. E, além da prova, nós podemos acrescentar que ela é um tempo de purificação. A gente pode oferecer, no dizer de São Paulo, completar com o nosso sofrimento o que faltou ao sofrimento de Cristo na cruz. Senhor Jesus, nos colocamos diante de vós, necessitados da Tua mão que nos segura e que nos levanta do pecado, que nos levanta da febre de toda maldade, de toda ausência e separação de vós. Segura, Senhor, a nossa mão hoje, dá-nos a coragem de levantar e servir a vós. Coloca, Senhor, a Tua bênção, a Tua salvação. Cura, Senhor, o nosso físico, a nossa mente e, sobretudo, a nossa alma. E conceda, Senhor, a graça de perseverarmos no Teu amor e na oração. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.